Olá, seja muito bem-vindo a mais um Dia com Deus. Este que é um programa preparado e produzido pela Primeira Igreja Batista de Curitiba com muito carinho, com muito zelo para você, para sua casa, para você aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Essa semana nós vamos falar sobre as artes, mas com um enfoque diferente. As artes como expressão da fé em Deus. Vamos começar pela música. Houve uma época em que todos os grandes músicos tocavam principalmente em igrejas e capelas. Alguns desses músicos se destacaram por demonstrar em suas melodias um profundo sentimento de fé em Deus. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto com a maestrina da Camerata Antígua de Curitiba, Elma Haller. Na verdade, a história da civilização ocidental, né? Na história da música, na história da fé, né? Logo depois, lá em Roma, né, os cristãos cantavam, né? Essas músicas foram recolhidas pelo Papa Gregório, tanto que hoje a gente conhece como música gregoriana. E tiveram assim o seu primeiro registro. Os compositores dali para frente, né, da época medieval, no Renascimento, e daí isso chegou no seu apogeu na época barroca, com Bach e Handel. Eles usavam muito desses temas gregorianos, esses temas que já eram música sacra, né, e usavam nas suas obras. E mesmo naquela... E as músicas, em geral, as músicas que foram registradas, que foram escritas, eram músicas de cunho sacro, de cunho religioso. E Johann Sebastian Bach provinha de uma família de músicos, seus pais, seus avós, seu avô já foram músicos e trabalhavam na igreja, porque os músicos era seu emprego, né, trabalhar na igreja. Ou então, você podia ser músico ou trabalhando para a corte, para o rei, ou pequenos ducados, principados, como era, né? Ou você trabalhava para a igreja. Os 30 anos da vida dele, ele basicamente ele foi o funcionário da igreja em Leipzig. E lá em Leipzig ele teve que escrever uma cantata. Uma cantata dura mais ou menos de 20 a 30 minutos, às vezes 40 minutos. Ele teve que escrever uma cantata para cada domingo do ano. Isso durante muitos anos. Então, a gente tem mais de 300 cantatas sacras guardadas, né? Enfim, e tem com certeza muitas que se perderam, né? Bach musicou a paixão descrita, né? A paixão de Cristo descrita pelos evangelistas, sendo que as duas paixões mais importantes desse ciclo, temos a Marcos e a Lucas também, mas as duas mais importantes são a de Mateus e a de João. Temos assim, ele usa versículo por versículo da Bíblia, do capítulo 26 ao 28 de Mateus, e traduz isso em música. A música, ele usa o texto em alemão, da tradução de Lutero, e vai contando a história da paixão de Cristo, né? Então, eu acho que é o grande diferencial de Bach, que ele realmente cria e sofreu no seu corpo aquilo que ele transmitiu na sua música. Uma coisa muito importante é que depois de todas as obras dele, ele punha o nome dele e SDG, que significa só lhe deu glória, quer dizer, ele não reivindicou a glória para si e ele também sequer imaginava que 300 anos depois a obra dele estaria sendo tão valorizada ainda, né? Ele queria toda a glória para Deus. A história da música mostra a vontade de alguns compositores, como Bach, de engrandecer a Deus através do seu talento. Então podemos nos perguntar, existe um propósito divino na arte? Acompanhe a Palavra de Deus sobre este assunto, hoje com um convidado muito especial, o pastor Adriano Fogaça, do Ministério de Artes e Adoração da Primeira Igreja Batista de Curitiba.
Luzes, câmera e ação. Essas são palavras escutadas normalmente num set de gravações como esse, ou na produção de um filme, por exemplo. Pois é, porque são elementos usados numa criação, numa produção artística. Por exemplo, para esse programa chegar até a sua casa, alguns artistas têm trabalhado. Existem pessoas que ficam lá nos mínimos detalhes, na frente de uma tela de computador, trabalhando a cor da imagem que vai até a sua casa, a qualidade do brilho disso tudo. Outro profissional vai trabalhar em cima da qualidade do áudio, do som que você escuta aí na sua casa, na sua televisão. Tudo isso para que a mensagem chegue a você de um jeito melhor. Isso tudo faz parte de uma essência que temos como seres humanos. E nós vamos falar bastante sobre isso nessa semana. Eu sou o pastor Adriano Fogaça, sou pastor de artes da Primeira Igreja Batista de Curitiba. E eu não sei se você sabia, mas já existem pastores de artes no Brasil. É uma coisa um pouco nova, até o momento nós não escutávamos falar muito desse tipo de trabalho dentro das igrejas. Mas, graças a Deus, isso já tem sido diferente. Nós temos olhado, o povo de Deus tem olhado para artes como uma coisa boa. A igreja se preocupa em fazer arte do melhor jeito. Por quê? Será que arte tem a ver com Deus? Será que podemos transmitir essa mensagem do Evangelho? Essa mensagem que chega até você dia a dia pelo programa de TV e de tantas outras formas? Será que há harmonia, há uma relação entre arte, palavra de Deus, vontade de Deus para as nossas vidas, revelação da vontade de Deus para as nossas vidas? É claro que há uma associação muito forte, uma relação muito forte da arte com a palavra de Deus para as nossas vidas. Uma grande prova disso é a matéria que você acabou de assistir, quando nós relembramos alguns aspectos da criação de Bach, um grande musicista, um grande compositor, que se você perguntasse para Bach, hoje em dia, chegasse para ele e perguntasse assim: ei, Bach, você tem feito música secular ou música cristã? Ele não ia entender direito essa pergunta, porque para ele as coisas eram muito unidas, ele não fazia essa distinção entre uma arte e outra arte, um tipo de música e outro tipo de música. A verdade é que o nosso Deus, o Deus Criador do universo, é conhecido como Deus Criador. E quem é Criador? O artista é um grande Criador. E Deus, então, por sua vez, é o grande Criador de tudo que vemos, um grande artista que fez todas as coisas que podemos ver. A Bíblia diz, por exemplo, incentivando a arte bem feita, e já que nós ouvimos falar sobre música hoje, no programa de hoje, o Salmo 33:3 diz o seguinte: entoai a Deus um novo cântico, tangei com arte e com júbilo. O convite da Bíblia, em várias outras passagens, é que façamos as coisas para a glória do Senhor e façamos com arte. Há um outro texto, no primeiro livro de Crônicas, que vai dizer o seguinte: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Ora, se Deus é um Deus criador, se Ele é um Deus que fez todas as coisas com tanta beleza, como nós não daríamos a Ele uma resposta como seres humanos criados à sua imagem e semelhança? Uma resposta ao nível de Deus, uma resposta de uma arte tão bem feita, tão gloriosa, tão bela na sua estética, na sua construção, no seu jeito de ser, que não fosse parecida com Deus. Nós precisamos fazer isso, prezamos por isso. Por isso, a mensagem nessa tarde para você é de que tudo aquilo que é belo, que se pode ser feito de uma forma gostosa, bonita, apresentável, linda, isso tudo pode ser dado a Deus como uma oferta, como um sacrifício agradável ao Senhor. As nossas vidas são a maior criação de Deus. Você, ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, precisa entender que você
é a obra-prima do Senhor. Você é a criação mais maravilhosa dele. Há uma canção que alguns irmãos compuseram aí há algum tempo já e tem sido cantada nas igrejas e fora delas. Eu mesmo já cantei essa música em alguns aniversários, algumas festas de pessoas queridas. E essa canção diz o seguinte, que você é obra-prima de Deus, que do jeito que Ele te fez, você é perfeito, você é perfeita, e que nada precisa ser acrescentado a isso, e também não precisa ser tirado nada, porque você é a obra-prima de Deus. O Deus Criador fez seres humanos como eu e você com um propósito. Ele fez o mundo todo com um propósito. A diferença entre a arte de Deus e aquela arte que é simplesmente arte, é que quando Deus faz arte, quando Deus cria, Ele cria com um propósito. Deus, ao criar o universo, ao criar o mundo, Ele colocou coisas como os céus, a terra, que proclamam a glória dEle. Salmo 19 vai dizer isso, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, as estrelas, elas anunciam as obras das suas mãos. Então a arte nas mãos de Deus tem um poder revelador. Deixe-se envolver por esse poder de Deus. Deixe que Deus revele a sua grandeza através da sua vida, através das coisas ao seu redor, como a música que assistimos aí nessa primeira matéria. Deus, o Deus Criador, está disposto a se revelar a você através das artes. Ele é o maior de todos os artistas. Que Deus te abençoe, busque nele a revelação do próprio Deus. E o Dia a Dia com Deus vai ficando por aqui. Não perca aí os próximos programas dessa semana. Você que é músico, que gosta de artes, de pintura, fique ligado. O tema dessa semana, estamos falando sobre artes. Amanhã estaremos de volta aqui em mais um Dia a Dia com Deus. Deus o abençoe e até lá.